E será que Glass Onion, Um Mistério Knives Out, é tão bom quanto o primeiro filme, ou será que é uma continuação esquecível? Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou trazer a crítica do filme Glass Onion, Um Mistério Knives Out. E chegou na Netflix o filme Glass Onion, Um Mistério Knives Out. Filme esse que é uma continuação do conhecido Entre Facas e Segredos. Porque pra quem não sabe, o nome original do Entre Facas e Segredos é Knives Out. E a Netflix comprou os direitos do filme, comprou os direitos para produzir segundo filme, distribuir o segundo filme e até fazer mais. E pensando nessa ideia de franquia de filmes e colocar um nome mais próprio, eles resolveram brincar com esse nome de colocar um nome na frente e sempre falar Um Mistério Knives Out. Isso eu acho interessante, é um nome interessante para criar uma franquia. Não sei muito bem como isso vai funcionar com o público brasileiro, que muita gente pode nem acabar associando esse Glass Onion com Entre Facas e Segredos, mas enfim, é uma coisa da Netflix. Acho legal, é uma boa marca para você criar sua franquia. E lá em 2019, quando lançou o filme Entre Facas e Segredos, ele foi um filme que fez muito sucesso e com certeza foi a grande surpresa do ano. Pode não ter sido o melhor filme do ano, mas com toda certeza foi a grande surpresa. Porque se parar pra pensar, esse estilo de filme de quem é o assassinato, ele sempre fez muito sucesso. E sempre fez muito sucesso desde as obras da Agatha Christie, que consagrou esse gênero. E aí, só que hoje em dia, se você for ver, não existem tantos filmes que brincam com esse gênero. Exatamente porque tem muitos filmes, muitas obras, e as pessoas têm medo de ser um pouco repetitivo e o filme não ser mais marcante. Rian Johnson, que é um diretor que eu adoro, resolveu ir mais a fundo e tentar resgatar esse gênero, trazer o espírito que fez esse gênero fazer tanto sucesso. E ele conseguiu. Em Knives Out, ele consegue trazer perfeitamente o clima que fez esse gênero fazer tanto sucesso, fazendo homenagens ao gênero e ao mesmo tempo trazer características próprias da sua cinematografia que faz com que o filme seja excelente, um excelente entretenimento e um dos melhores filmes do ano de 2019. Vale destacar que Rian Johnson, ele é um ótimo contador de história, e ele é um ótimo contador de história em vários gêneros diferentes. Por exemplo, eu gosto muito do que ele fez em Star Wars, e em Star Wars é um gênero completamente diferente do que o Breaking Bad e o Knives Out são, e ele trabalhou nessas duas produções. Breaking Bad, ele fez alguns dos melhores episódios da série, e quando ele estava trabalhando, você pode ver que ele é um ótimo contador de história, ele é um ótimo cara que trabalha os atores, trabalha os personagens, e ele consegue mostrar isso muito bem em tela. E também, em Entre Facas e Segredos, ele reforça isso, trabalhando uma boa narrativa, uma boa história e os bons personagens. Quando a gente chega em Glass Onion, eu fiquei preocupado para saber o que ele vai fazer aqui. Se ele vai cair num clichê de só criar mais um mistério, ou ele vai tentar mudar o gênero e trazer algo novo, algo diferente, uma narrativa diferente. E é exatamente isso que ele fez. E aí entra de novo a parte boa de ter o Rian Johnson no seu roteiro, direção e produção. Ele é um cara que nunca tenta ficar na mesmice. Ele sempre tenta trazer algo novo. E nesse filme, ele traz algo completamente novo. Entre Facas e Segredos é um filme que eu gosto mais do que Glass Onion, porque eu acho que a estrutura e a forma como ele contou a história me agradou mais. Mas Glass Onion, que vem com uma proposta diferente, também funciona muito bem. Tudo aqui encaixa muito bem. Por exemplo, vamos começar falando sobre o principal personagem do filme, que é o Daniel Craig, que é o Blank, que é o detetive Blank. No primeiro filme ele é um cara mais sisudo, ele tem seus momentos de diversão, de ironia, mas ele é mais sisudo. Aqui, Daniel Craig tá muito mais solto vivendo o personagem. E isso é muito legal de ver no filme, como é uma outra visão daquele detetive super famoso e que funciona muito bem em tela. É legal ver ele como detetive. As cenas que ele vai fazer as grandes revelações, as cenas onde ele vai fazer o mistério que ele vai investigar, me agrada muito pela forma como o Rian Johnson trabalha ele. O mesmo vale para os outros personagens do filme. São personagens muito específicos, mas eles são muito exagerados na sua, cada um na sua forma. A política é muito exagerada, o cientista é muito exagerado, a parte da modelo é muito exagerada e a parte do cara que a parte do cara que trabalha como um influencer também é muito exagerado. E por que isso acontece? Porque esse gênero deixa você brincar com isso. Desde o Entre Facas e Segredos, o Rian Johnson brinca com o exagero que os personagens podem fazer nesse gênero, sem parecer algo ruim, sem parecer algo forçado. E é isso que ele trabalha aqui. Com isso, os personagens ficam mais interessantes e você aceita esse exagero. Você abraça esse exagero e faz com que o filme funcione muito melhor, flua muito mais em questão de você aceitar a história, aceitar os personagens. Eu também gosto bastante de uma ideia que eu senti falta no Entre Facas e Segredos, e eu achei que ele fez bem aqui, de foi explorar mais os personagens. Isso que é, na verdade, uma faca de dois gumes. Por quê? Por um lado, é muito legal porque ele explora mais os personagens e a gente tem mais camada de todo mundo que tá ali. Por outro, alguns discursos são um pouco repetitivos
repetitivos dentro do filme e isso acaba incomodando um pouco sim. Mesmo assim, não estraga o personagem, não estraga a história e não estraga o mistério. O filme é aquele filme que vai e volta. Ele mostra toda a história, depois ele volta, conta o ponto de vista para outra história e no fim ele conclui o filme. Eu acho a conclusão do filme um pouco maior do que ele deveria. Eu acho que a conclusão do filme ela não dá aquela recompensa que normalmente um filme você espera que tenha, que é a recompensa de quem é o assassinato, que aconteceu. Ele falta um pouco isso, mas mesmo assim eu gosto dessa nova forma como o Rian Johnson resolveu contar a sua história, de contar toda a visão de uma pessoa, contar a visão da outra. Assim ele consegue explorar vários personagens, explorar novas visões e principalmente dar oportunidade do público que está vendo o filme também tentar adivinhar quem é o assassino. Uma coisa que eu sinto muita falta, por exemplo, nos filmes do Kenneth Branagh que ele fez recentemente da Agatha Christie, tanto Morte no Nilo como Assassinato no Expresso do Oriente, é que ele dirige e roteiriza e produz o filme de uma forma onde dificilmente ele deixa com que você que está vendo o filme participe daquele assassinato. Ele foca em outras coisas, ele foca no Pierrot e dessa forma os filmes dele fazem com que você não participe em momento nenhum. E é muito legal. E para você se ligar para esse filme, para você querer rever ele depois, você precisa se ligar com os personagens. Só que você precisa duvidar deles. Você precisa participar do mistério. E o Blank, no filme do Entre Facas e Segredos e no Glass Onion, ele faz com que você participe do mistério. Ele faz com que você tente adivinhar com ele. Quando ele conversa com a personagem da Janet Monet, você vê que eles estão conversando e você faz parte daquela investigação. Aquela conversa que eles têm faz com que você que está vendo o filme também participe, também duvide e também queira adivinhar quem é. Glass Onion é um filme que tem uma boa trilha sonora, uma boa fotografia. Gosto da parte do isolamento que eles colocam numa ilha, isso dá um senso mais de urgência e de perigo o tempo inteiro. Gosto da escolha narrativa de como eles trabalham os personagens e gosto de como ele trabalha a história. E óbvio, mais uma vez, tem um elenco estrelado em mãos. Você tem Kate Hudson, você tem Dave Bautista, você também tem o Daniel Craig, você tem Edward Norton. Você tem um elenco muito forte em mãos, mais uma vez. Os problemas do filme, pra mim, ficam mais nessa parte do... Às vezes eles repetem muito o discurso, e isso acaba, sim, arrastando um pouco o filme em alguns momentos. O filme é maior do que ele deveria, e, de novo, algumas repetições para desenvolver alguns personagens faz com que alguns discursos não funcionem tão bem. Eu também acho que tem alguns núcleos desse filme que poderiam ser mais explorados, como, por exemplo, o núcleo dos cientistas. Eu queria ter visto um pouquinho mais daquela área, também misturado com a área da política. Tem uma parte de política que poderia ser uma crítica muito mais pesada, muito mais forte, e o Rian Johnson não vai tão fundo ali. Sem contar que, como eu falei, eu acho o final do filme um pouco mais extenso do que deveria, e eu acho que faltou uma recompensa, que acaba sendo um pouco decepcionante, porque quando você vê todo esse mistério, a recompensa final acaba sendo muito importante para definir se você vai gostar do filme ou não. Mas, de novo, é mais um excelente entretenimento que o Rian Johnson entrega, com um excelente elenco, um excelente mistério, excelentes atores, que você vê que tudo é bem conduzido. O filme é inferior ao primeiro, mas mesmo assim, continua sendo um filme excelente. Concluindo, Glass Onion, um mistério Knives Out, pra mim, é inferior ao filme Entre Facas e Segredos ou Knives Out. Mas, mesmo assim, ele é aquele filme que mostra que ele pode ter uma franquia incrível que vai marcar essa década ou essa geração. Porque o Rian Johnson, como eu já falei na crítica algumas vezes, e eu não canso de elogiar esse cara, é um excelente produtor, diretor, roteirista, um excelente contador de história. Eu acho que ele encontrou o ponto ideal que faz com que essa franquia funcione muito bem. Daniel Craig como Blank. Blank é um personagem muito interessante, muito carismático e muito fácil de você criar uma relação com ele. E já que cada filme você vai mudar o elenco inteiro, menos o Blank precisava funcionar perfeitamente bem. E é isso que acontece aqui. Daniel Craig dá carisma e camadas para esse personagem, fazendo com que quem tá vendo o filme facilmente se ligue com ele, se ligue com o mistério e queira ver mais daquilo. Isso faz com que Glass Onion tenha alguns defeitos e que, de novo, seja inferior ao seu primeiro filme. Mas mesmo assim, por você querer acompanhar a jornada e querer acompanhar a jornada do Blank, saber como ele vai adivinhar aquilo, tudo flui muito melhor. A escolha de ser numa ilha deserta funciona bem, o roteiro funciona muito bem, a trilha sonora funciona muito bem, os personagens são interessantes, mas infelizmente tem alguns problemas que me incomodam muito nesse tipo de filme que acabam fazendo com que ele seja inferior ao primeiro, mas mesmo assim continua sendo um filme excelente e uma excelente recomendação para você ver agora no fim do ano. E por isso que eu fecho o filme Glass Onion, um mistério Knives Out, com uma nota 8 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de Glass Onion, um mistério Knives Out? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.